Nós vamos começar o programa com uma matéria que nós vamos fazer, assim, que eu confesso que eu fiquei emocionada, achei muito bacana. Vocês vão acompanhar aí, é o Projeto Letal, numa clínica, né, de dependentes químicos, e eles encontraram na música uma forma de terapia. Então a gente vai rodar e depois a gente conversa sobre a matéria. Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui numa clínica de reabilitação para dependentes químicos, que faz parte do grupo Vidas. E nós vamos conhecer aqui um novo tipo de terapia. Nós vamos conversar aqui com o Alexandre Migliorini, que vai explicar para a gente que terapia é essa chamada terapia letal. Boa tarde, tudo bem, Alexandre? Tudo bem. É um trabalho diferenciado que visa expandir nos pacientes o desejo de buscar recuperação, mas usando também alguns dons que eles já têm e outros até mesmo que eles adquirem aqui dentro. E um deles é a música. E aí nós percebemos que alguns deles tinham algumas habilidades musicais, né? Alguns tocavam instrumentos, outros cantavam, e eles formaram uma espécie de uma banda que eles colocaram esse nome de Letal. E aí nós achamos que seria interessante colocar mais pessoas nesse tipo de projeto, de trabalho específico. E aí nós convidamos mais pessoas que tinham essa vontade de aprender ou desenvolver esse dom ligado à música. E nós formamos um projeto chamado Projeto Letal, que virou uma terapia. E hoje nós juntamos aí várias pessoas que têm interesse, que estão aqui internadas no Grupo Vidas e que têm o desejo de desenvolver essas habilidades para que naquele tempo que eles tiverem que se torna ocioso, porque ficar internado é uma coisa muito difícil, né? Ficar longe da família, longe da sociedade, eles têm que se interagir entre eles aqui. E além das palestras, eles têm um pouco de tempo ocioso, então nós pegamos e juntamos eles nesse tempo ocioso, então eles desenvolvem esse trabalho. Especificamente hoje nós vamos falar sobre o Letal, né? A música dentro deles, com letras, poesias, eles promovem, eles escrevem, eles fazem poesias, eles fazem poemas, depois transformam tudo isso em música. Foi você, Alexandre, que percebeu a necessidade deles de interagirem com algo mais, e a arte nada melhor que isso, né? E fundou esse Projeto Letal? Sim, eu desde muito novo eu sempre gostei dessa parte da cultura, né? Eu acho que a cultura ela desenvolve a mente, ela desenvolve, nos dá opções melhores. Nós crescemos muito na parte emocional, intelectual, quando nós buscamos a cultura. E eu percebi que muitos deles aqui ficavam sozinhos tocando um instrumento ou ficavam em duplas, e eu falei, puxa vida, por que não trazer isso para um âmbito um pouco maior, né? Para que mais pessoas fizessem isso. E eu comecei a juntar um e outro, e nós formamos esse projeto. Então hoje é desenvolvido assim, realmente para trazer pessoas, não só para que eles toquem instrumentos ou cantem, mas para que eles busquem o que eles vieram buscar aqui, que é a recuperação. Nosso objetivo é esse, né? Que eles saiam daqui não músicos, mas que eles saiam daqui recuperados para a vida. Mas por que não, né? Colocar um pouco de cultura nisso, né? Para desenvolver esse projeto. E após, né, o início desse projeto, você sentiu melhoras em que curto prazo, longo prazo, como que funciona? Quando nós lançamos o projeto, nós percebemos que alguns já se dispuseram prontamente a participar, outros já ficaram meio acanhados, aí eles mesmos criaram uma seletiva, né? Para ver quem realmente tinha habilidade, quem não tinha habilidade, desenvolveram isso. E nessa seletiva foram chamadas pessoas e eles começaram a se aproximar mais um do outro, porque recuperação é uma unidade, né? Eles trabalham aqui, a recuperação ela é individual, mas só que o grupo um ajuda o outro aqui. Então a gente percebeu que quanto mais eles se aproximavam para ensaiar, mais eles buscavam também o contexto da recuperação. Isso foi fortalecendo o grupo, né? Uma parte do grupo que é a parte do Letal, foi fortalecendo muito eles em recuperação. Porque aqui vocês também têm outras terapias, né? Que aí no decorrer do tempo a gente vai, né, mostrar para o pessoal. Mas dentre todas as terapias e o trabalho que vocês desenvolvem aqui, o que você acha que para um dependente químico é mais difícil? O mais difícil para eles, na realidade, é aceitar a doença deles, né? Aceitar que essa doença cerceou a liberdade deles, tirou o que eles tinham de mais importante na vida, que era a família, estar perto da família. Então, o mais difícil para eles estarem aqui é aceitar isso.
aceitar que eles precisam ficar um tempo recluso, aqui em média 6 meses, né? Eles ficam reclusos longe da família, recebem ligações semanais e visitas mensais, mas eles ficam longe da família. Então, para eles, acho que o mais difícil é isso. Então, nós fizemos o quê? Nós criamos alguns projetos para que eles tenham uma segunda família aqui, né? Para que eles, entre eles mesmos, eles tenham uma segunda família. Eles vivam assim, um ambiente familiar. E qual é o índice de recuperação? Porque eles vão se tratar para sempre, né? E qual é o índice que você vê aqui na clínica? Eu costumo dizer que a internação ela tem começo, meio e fim, né? Eles têm dia para chegar e tem dia para poder ir embora. Agora, tratamento ele é vitalício. E o índice do Grupo Vidas hoje é um índice extraordinário. Nós temos 50% de recuperação. Porque nós desenvolvemos vários trabalhos aqui. Além desse processo, nós temos um pós-tratamento, que depois que eles saem, eles são acompanhados durante 6 meses, ou até mais tempo que isso, depende do caso. Nós tratamos a família, tratamento familiar, que poucas clínicas têm isso, nós desenvolvemos isso no ambulatório. Então isso faz um diferencial. Então, enquanto as outras clínicas têm 10% de recuperação, nós temos 50%, um índice muito maior. É um índice alto mesmo pelas pesquisas, né, que nós vemos. E você falou da importância, né, da família. A família é fundamental, aliás, que se trate a família também. Até porque quando, né, o dependente químico, antes dele chegar à internação, ele já perdeu toda a credibilidade, confiança junto à família. Então, essa terapia familiar, você acha que é fundamental para o tratamento deles? Existe um problema que ele é muitas vezes não entendido pelas famílias, chamado codependência. A dependência química ela não é uma doença contagiosa, é uma doença contagiante, né? Então, sem querer, a família acaba ficando doente também. Então, se eu tratar uma parte só do problema, eu vou deixar de tratar a outra parte. Quando essas duas partes se encontrarem, né, o núcleo da doença vai começar de novo a aparecer. Porque a doença nasce na família. Por incrível que pareça, a dependência química nasce no meio da família. Então, muitas pessoas elas desconhecem isso, entendeu? Então, o dependente químico, somente o homem, ele tem uma carência afetiva paterna. Por isso ele desenvolveu algumas atitudes, algumas ações adictivas. Não propriamente o vício, mas algumas compulsões, algumas tendências negativas, alguns defeitos de caráter, né, que ele desenvolveu através da carência que ele teve familiar. Então, você acha que todas essas pessoas que se envolvem com algum tipo de droga, alguma dependência, às vezes a gente fala, né, sei lá, cigarro, só não, né, cigarro, bebida, qualquer dependência química, a compulsão por alimentação, né, por comida também é uma dependência, a falta dela também, né, acaba se tornando uma dependência. Então, você acha que isso vem do seio da família, que os problemas que eles levam com eles, que os tornam a ser dependentes, é no seio da família? Muitos culpam a sociedade, outros culpam o sistema, outros culpam o governo, alguns culpam Deus, né? Mas na realidade a gente se esquece sempre de olhar para dentro de nós. A família é a célula máter da sociedade, né? Se nós não tivermos a família de modo real mesmo, as pessoas elas ficam vulneráveis. Tanto é que se você for pegar a questão da criminalidade, né, dos índices de criminalidade, né, a maioria desses criminosos de hoje em dia estão ligados a algum tipo de vício, né? O número de casos de pessoas que cometem furtos, delitos, crimes estão ligados a algum tipo de vício. Eu fui dar uma palestra há um tempo atrás numa faculdade, onde eu dizia sobre a violência, e 73% dos casos de violência contra mulheres estão ligados a maridos que se envolveram com algum tipo de vício, entendeu? Ou drogas ou álcool, quer dizer. Então tá tudo muito ligado, né? Então quer dizer, é um crescimento. Nasce na família, mas se desenvolve na sociedade e no sistema. E eu já vi muitas pessoas dizerem assim que ele tem predisposição a beber, predisposição a fumar, usar qualquer tipo de droga. Você concorda com isso? Sim, existe isso. A doença ela é biopsicossocial. A parte bio é a parte genética, né? Já foi comprovado que se passa um gene de um alcoólatra para o outro, ou de alguma compulsão, quer seja ela por vícios de bebida ou drogas, ou é uma compulsão por jogo, por exemplo, né, ou por sexo, né, várias situações. Existem uma comprovação genética de que realmente isso acontece. Aí tem a parte emocional, que é o psique, a parte psicológica, que é algum trauma de infância, alguma rejeição, descobriu que era adotado, entendeu? Foi criado pelos avós, todo esse tipo de trauma, assim, também a desenvolve. Aí tem o terceiro contexto, que é o social,
que o tal do diga-me com quem andas que eu te direi a quem tu és, entendeu? Porque o adicto ele é muito aquele Maria vai com as outras, entendeu? Ele dança conforme a música, então se ele tá no meio de pessoas que são serenas, ele vai ser sereno. Agora se ele tá no meio de pessoas que são usuários, também vai se tornar um usuário. É uma esponja, né?